Bom, sejam bem-vindos ao webinar. Vamos começar, né, pontualmente como os outros. Eu tenho feito webinars a cada duas semanas, né? Esse aqui, ele vai ter um foco na parte de um cruzamento, né, entre a liderança criativa e design thinking, né? Então, como a gente entender esse novo mindset, né? E esse novo mindset, hoje, o design thinking, ele dá uma série de insights para a gente sobre o que se espera dessa nova geração, essa nova liderança, né, que tem hoje nas empresas aí despontando, né? Então, como que é esse novo mindset e o design thinking gerando insights para que a gente entenda quais são esses novos comportamentos que são esperados dessa liderança, uma liderança aqui intitulada como liderança criativa, né? Então esse vai ser o ponto que a gente vai fazer. A gente vai analisar uma matriz aí sobre algumas competências essenciais que um líder criativo precisa ter, junto com algumas práticas de design thinking, né? Então eu vou falar um pouquinho do design, falar dois temas, né? Da liderança criativa e do design thinking. Fazer uma matriz, cruzar os dois temas e a gente fazer uma série de reflexões, né? Então esse que vai ser o tema do webinar. Quem quiser fazer perguntas pode fazer ali pelo chat, eu vou ler no final, ou me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp eu não vou ler o nome da pessoa, se me mandar mensagem por ali. E se mandar pelo chat, daí aparece o nome, né? E também fica publicado com o nome ali, tá bom? Então vamos lá, a ideia aqui é não passar de 45 minutos. Bom, então o que eu tinha dito sobre fazer esse cruzamento, né? Um cruzamento, deixa eu só tirar aqui. Fazer esse cruzamento, né? Um cruzamento entre as competências, né, de um líder criativo e as práticas de design thinking. Então vamos enxergar essas 5 competências essenciais aqui do líder criativo. Já vou mostrar de onde eu tirei isso aqui, se vocês quiserem fazer mais algumas análises, cruzando com as práticas do design thinking, né? E daí fazendo uma análise sobre que comportamentos normalmente a gente faz aqui quando está trabalhando, usando as técnicas de design thinking, e o que pode sair daqui de insights para a gente trabalhar a parte da liderança criativa, né? Aqui, né? Liderança criativa. Então essas aqui são essas 5. Esses 5, o que eu fiz para preparar para esse webinar, né? Montei a lista, né, dessas 5 características essenciais, né, do líder criativo. Agir com propósito e paixão, explorar possibilidades, inspirar a caminhada rumo a um futuro promissor, né, orquestrar o time criativo, né, para que eles toquem de forma afinada aí, e se cumpram os objetivos, e direcionar as rupturas, né. Isso aqui veio desse artigo, né, o paradoxo da liderança criativa, né, e tem um link aqui depois se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso. Então aqui temos essas 5 competências. Aí eu comecei também e fiz um compilado aqui de algumas outras características, né, de liderança criativa, que aí vieram de outras fontes, né? Ser exemplo, estimular novos pensamentos e experiências, né? Agir como um facilitador, esse balanceamento entre risco e liberdade, né? Até que ponto você controla e até que ponto você dá liberdade para a equipe trabalhar. A questão de desenvolver um time de alto desempenho, setar altas expectativas, criar o senso de urgência para fazer a mudança, né? Promover sessões de design colaborativo envolvendo várias pessoas de forma multifuncional, disponibilizar tempo e espaço criativo, incentivar experimentações e criar o time tolerante a falhas, né? Então aqui ficou uma lista bem completa aí de características. As essenciais são essas 5, eu coloquei as outras porque elas vão me ajudar também a fazer uma análise daí do design thinking e extrair algumas questões para reflexão, né, em relação a isso. Então, o design thinking, como eu disse ali, ele vai entrar aqui nas colunas, né? Então a gente vai fazer uma análise matricial, né? Nas colunas a gente vai ter as práticas do design thinking e nas linhas a gente vai ter a questão das 5 características ali dos líderes, né, criativos. Então, se fosse montar aqui uma matriz, né, quando eu comecei a analisar o design thinking, tem vários pontos que aparecem essas características, tá? Aí eu peguei e fiz o seguinte,
eu tentei ordenar, se bem que ordenar não, colocar ordem em competência não faz muita lógica, mas pelo menos para ficar na sequência aqui das fases do design thinking, né? Empatia, definição, ideação, prototipação e teste. Então eu reorganizei essas 5 para ficar dessa forma aqui, né? Então, a primeira até a quinta e aqui da primeira até a quinta etapa das práticas de design thinking, né? De forma que a gente consiga montar uma matriz, né? Cruzando essa competência com esta com essa. Não é só aqui, né? Claro que teriam vários outros pontos. Empatia, por exemplo, você pode trabalhar mais para frente também. E agir com propósito e paixão também, né? Com certeza, não é só aqui, né? Na fase inicial. Mas é mais para facilitar a nossa análise, tá? De olhar para as práticas do design thinking e conseguir tirar alguns insights aí sobre os comportamentos da liderança criativa inspirada no design thinking, né? Então, isso aqui então, eu fui agrupando. Então, eu tenho, na apresentação de hoje, tenho 5 grupos de questões de reflexão, né? Então, tenho 5 questões de reflexão aqui no A, que vai cruzar empatia com agir com propósito e paixão. 5 no B, 5 no C, 5 no D e 5 no E. Tá? Então, esse aqui vai ser o foco do webinar de hoje. Eu vou passar as práticas do Design Thinking, vou colocar as questões e a gente vai refletir sobre essas questões. Eu tenho feito alguns cursos, né, em company, nas empresas, sobre Design Thinking, e agora eu também estou lançando um curso que vai ser de 1 dia e meio, né, para a gente fazer a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, só que de forma prática, porque essa parte de entender esses comportamentos aqui do líder criativo é algo que, quando você pega na prática, quando você vê acontecendo, você vê fazendo, é muito mais... o aprendizado é muito melhor, né, do que só fazer a reflexão aqui no webinar, né? De qualquer forma, vai exigir aí um esforço de imaginação de vocês que vão acompanhar pelo webinar, né? Mas se mais para frente tivermos a oportunidade de fazer um curso presencial, aí vocês vão ver isso na prática, como que funciona, né? Então vamos passar por cada uma das fases do Design Thinking e daí voltar àquelas reflexões, né? Então, a primeira fase do Design Thinking, daquelas 5, se refere à questão da empatia, né? Hoje existe uma série de ferramentas para se analisar a empatia, né? E principalmente, e aqui quando nós estivermos falando do Design Thinking, né? Ele está muito ligado ao Customer Experience e o User Experience, certo? Só que aqui, como nós estamos falando de liderança criativa, nós temos que levar em conta o EX aqui, que é o Employee Experience, certo? Então, nós estamos trabalhando para o Employee Experience, né? Os exemplos que eu tenho aqui, normalmente, são exemplos ligados a cliente, mas não tem problema, porque nós vamos fazer a reflexão sobre a forma como o Design Thinking é feito na prática e trazer experiências de comportamentos que são feitos hoje nas empresas, já usando Design Thinking para o CX e o X, para nortear e tirarmos alguns insights para o EX, né? Para que esse líder gere uma melhor experiência para os colaboradores, né? Então, quando a gente está falando de empatia, tem que entrar numa ponta de conhecer o cliente, né? No caso aqui, então, conhecer bem os liderados, né? Quem é ele, né? Quais são as metas dele, o que ele precisa fazer, como ele pensa, como ele sente, né? Dores, ganhos, o que ele faz, né? O que ele ouve por aí, o que ele vê, o que ele diz, né? Então, conhecer a fundo, no caso do Design Thinking, conhecer a fundo os clientes, né, e os usuários, né? E no caso do EX aqui, conhecer a fundo o colaborador, né? Então, esse aí é um primeiro passo. As técnicas que normalmente se usam no Design Thinking envolvem aí técnicas de, não só esse aqui, né, do mapa, desse canvas de empatia, né, que se tornou bastante comum aí o pessoal utilizar, mas também técnicas ligadas à antropologia, né, que são estudos aí com ferramentas de etnografia, né, da mesma forma que em anos anteriores fazia-se a etnografia dos índios, você convivia lá um tempo com a tribo de índio para conhecer o comportamento deles, como eles convivem, né? Hoje em dia a gente pode fazer também a etnografia do cliente, a etnografia do usuário e, por que não aqui, falando de liderança criativa, uma etnografia dos colaboradores. Qual é a cultura que esses colaboradores trabalham? Qual é a etnografia dos liderados, né?
Então esse aí é um ponto bem importante para a gente fazer um paralelo, né? E o Design Thinking ele pega muito essa questão, né, da empatia. A empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro, né? Mas pode usar essa técnica que eu estava mencionando, de pesquisa, entrevista, né? Essa análise da realidade de onde as pessoas estão, né? Mas com um mergulho profundo, né, para desenvolver essa empatia, né? E eu estou falando aqui de conhecer profundamente os colaboradores, né? Já que nós estamos falando de liderança, né? Conhecer profundamente em várias dimensões, né? Intelectual, moral, espiritual e principalmente a emocional dos colaboradores é o insight aqui do Design Thinking, né? Então, se a gente for pensar agora em algumas questões, lembra que eu falei que eu vou passar pelaquela matriz, né? Então, volta e meia, então aqui nós estamos no A, depois vamos para o B, para o C, para o D. Essa vai ser a sequência que a gente vai seguir aí das questões de reflexão, né? Então, primeiro as questões de reflexão aqui em relação à empatia para inspirar a caminhada rumo a um futuro promissor, né? Então, assim, a primeira coisa a pensar é como que se desenvolve essa empatia com os liderados, né? Então, como é que se faz isso? Como você realmente, você como líder, né, conhece a vida dos seus liderados, né? Qual é o seu estilo de comunicação? Como é que você se comunica com ele, né? Então, esse aqui é um outro ponto. E quando foi, né, a última vez em que você viveu um dia na vida do seu time, né? Isso aqui é uma reflexão que eu coloco porque muitas práticas do Design Thinking envolvem a gente viver um dia na vida do cliente, né? Se passar pelo cliente. Se a gente está falando de liderança, se passar, conviver, experimentar a vida do colaborador. Ah, mas eu já fiz isso aí há 15 anos eu fazia isso. Tá, mas hoje está diferente. Que tal viver um dia na vida do liderado para aprender a ter mais empatia com ele, né? Qual foi o último elogio do seu time para o propósito pelo qual trabalham juntos, né? Se a gente está dizendo aqui que é a caminhada em rumo a um futuro promissor, né? De engajar pelo propósito, né? Espera-se que o time reconheça esse propósito. Será que eles estão realmente reconhecendo o propósito, né, pelo qual você, trabalhando como um líder com o time, né, trabalhando juntos aí? E esse aqui, para mim, é um dos pontos mais importantes, porque tem a ver com a confiança, né, que você, como líder, gera no time, que é a questão de o que... Deixa eu tirar para cá. O que você faz demonstra que você é um exemplo daquilo que você diz. Essa questão aqui é uma que teria que passar um bom tempo refletindo e cada um pensando, né, sobre o que fala para o time e o que faz, porque no caso de liderança é muito mais importante aquilo que a gente faz, né? O que você faz perante o time para demonstrar e gerar essa confiança para desenvolver depois a empatia, né? É muito difícil desenvolver se você fala uma coisa e faz outra, né? Então aqui são as questões de reflexão da primeira parte da matriz, né? Vamos para a segunda. A segunda, normalmente nas fases do Design Thinking, a primeira fase é uma fase de empatia, a segunda é a fase do desafio, né? Quando a gente está setando o desafio no Design Thinking, normalmente a gente está fazendo alguma coisa que é viável para o negócio, né? Que é desejável pelas pessoas e que é prático, né, no termo de tecnologia, é viável do ponto de tecnologia também. E o convite, normalmente, do desafio do Design Thinking é um convite para uma inovação colaborativa, né? Como colaborar para inovar, fazer uma inovação juntos, né? E isso podendo ser de várias formas e vários graus de inovação, né? Desde novas formas de trabalho, novas formas de operar o negócio, né? Novas formas de engajar os clientes, novos produtos, serviços, chegando ao caso de projetar experiências, né? Novas experiências para os clientes, novos modelos de negócio e até novos mercados, né? Essa é a forma normalmente que a gente convida clientes, né? E convida colaboradores para fazer a co-inovação quando estamos falando de Design Thinking, né? E normalmente a gente coloca as questões no formato do como podemos, né? Então, como podemos, e aí vem uma questão, né? E aí posto um desafio, normalmente com indicadores de desempenho, né? Para que a gente possa medir também o resultado e algumas restrições, né? Então, aqui
já pode também gerar alguns insights sobre como um líder criativo poderia começar a trabalhar a apresentação do desafio para os seus os seus liderados, né? Então, da mesma forma que a gente apresenta quando vai fazer um trabalho de co-inovação com os clientes, como é que a gente poderia tirar algumas práticas daqui para gerar uma co-inovação, às vezes até da forma de, pode ser até na forma de trabalho, né? Já que você está trabalhando com os liderados, né? Não precisa nem chegar nas últimas escalas aqui dessa matriz, escalas aqui, né, de grau de inovação, né? Não precisa chegar aqui no novo lucro aqui em cima, né? Mas novas formas de trabalho, como que leva esse desafio para esses liderados, né? Então, de novo, aqui agora algumas questões lá da coluna B, né? Em relação aqui, voltando, né? Eu estou aqui na definição e inspirar a caminhada, direcionar disrupturas, né? Então, esse é o foco, né? Então, vamos fazer algumas reflexões aqui. Essas reflexões aqui, como eu falei, ela é muito rápida, porque é um webinar, né? Num curso prático, isso aqui poderia a gente avaliar uma série de exemplos, né? Em cima do que eu estou colocando aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, primeiro, qual é o histórico de alcance de metas ousadas na sua vida? Essa pergunta aqui é porque se você se coloca como um líder ousado e você vai realmente direcionar aqui disrupturas, né? Quando a gente está falando de disrupturas, estamos falando de desenvolver a liderança criativa, não só por ser criativo, né? Mas para gerar inovações, né? Inovações, para ser uma liderança transformadora. Ficou ali atrás, né? Uma liderança transformadora, é preciso que esse seja o exemplo, né? Que a pessoa seja o exemplo. Às vezes não é preciso ter metas ousadas na vida profissional, pode ser até na vida pessoal. Na vida pessoal, de ter feito várias conquistas, várias superações de desafio, e isso pode servir de exemplo para você, de você mostrando que é possível fazer. Se você tem esse comportamento, de inspirar esse comportamento no time também, né? O líder é um grande exemplo. A outra questão de reflexão. De 0 a 10, né, qual o grau de compromisso que você tem com o propósito que está levando para o seu time? Tem potencial para mudar o mundo? Mudar o mundo talvez seja muito, então tem potencial para mudar a tua comunidade, o grupo de pessoas com quem você trabalha, né? Então, assim, o quanto você está comprometido com o propósito. Não tem como você levar um propósito e um desafio para o time e, ao mesmo tempo, você não estar comprometido, mas exigir do time que trabalha dessa forma. Para você estar comprometido, você tem que estar aqui agindo, né, com propósito, com paixão. Então, de como é que você está fazendo isso, para daí inspirar o time que você está liderando. Como você cria senso de urgência para os temas prioritários, né? Esse é um tema interessante, porque, por exemplo, quando a gente está conduzindo o Design Thinking, né? Deixa eu voltar aqui, por exemplo, aqui nas etapas do Design Thinking. Quando a gente está conduzindo um Design Thinking, a gente faz o seguinte na sessão, né? Define o desafio, aqui, né? Define o desafio. Normalmente eu trago um patrocinador ou alguém aqui para ajudar a explicar qual é o desafio, qual é o problema. Peço para ele sair, né? E daí o time fica trabalhando aqui por um dia, por exemplo, e ele volta no final, né? Para checar aqui ao final se o trabalho foi realizado ou não, né? Por exemplo, quando eu faço isso numa sessão de Design Thinking, o fato de um patrocinador participar no início aqui, né? E deixar uma missão para depois ele voltar para checar, faz com que crie-se aqui um senso de urgência muito forte, né? Porque vai ser checado aqui no final, né? Então, quando a gente está falando de liderança, né? Eu estava aqui no desafio, né, do senso de urgência. Como é que se cria esse senso de urgência? Tá? Esse exemplo que eu dei aqui é aplicável, não é? Como que seria no dia a dia de um líder criando o senso de urgência para que o time realmente trabalhe engajado durante aquele tempo e cumpra-se o propósito que se estabeleceu, né? Como você estabelece metas desafiadoras para o seu time, né? E pensando globalmente, né? No caso de não pensar só localmente, porque se pensar localmente e pensar só, às vezes, no histórico, não vai chegar nesse da disruptura, numa liderança transformadora, né? Como que a gente pensa benchmarks globais, né? Benchmarks dos melhores do mundo, para que a gente saia só do reativo, de ficar resolvendo problemas do dia a dia. Como é que pensa para frente, pensa em longo prazo, né, para engajar esse time
essa mudança disruptiva aí, uma mudança mais transformadora. Aqui é mais história, né? Como você reagiu na última falha do seu time na tentativa de realizar uma disruptura? Esse é um ponto que estamos começando um novo desafio, porque a gente está aqui setando um desafio, né, nas etapas, né? Se o histórico, né, é de um líder que reclama, que de repente é até arrogante e grosso com o time já começa de uma forma reativa, né? Aí, dependendo da forma como se reage às falhas, né, e se usa isso como um aprendizado, isso estimula o time a agir sem medo, né? Já o desafio é difícil, o desafio vai ser complexo de ser resolvido, mas o time se junta para, independente do resultado, né, buscar resolver o problema. Depois do desafio, vamos para a parte de ideação, né? Ideação é a outra fase, aqui nós estamos passando as fases, né? Então a empatia já foi, definição, vamos para a ideação, depois a prototipação e a última o teste, né? Então na ideação, vamos dar uma olhada aqui com a questão de uma competência de orquestrar o time e ver se a gente tira alguns insights daqui, né? Então, primeiro insight que eu acho que tem no Design Thinking para a liderança criativa é o próprio ambiente, tá? De onde se faz a ideação, de onde se trabalha, né? Um ambiente em que a gente trabalha normalmente de pé, né? Não trabalha cada um sentado, trabalha em grupos pensando e resolvendo os problemas, discutindo as ideias, né? De uma forma bem tranquila, né? Lúdica, uma forma que as pessoas elas se envolvem, né? E conversam muito entre si, né? Trabalham juntas, normalmente às vezes algumas pessoas, às vezes de pé, né? De pé normalmente tem alguém, né? no time. Até quando nós estamos conduzindo uma sessão de Design Thinking, normalmente a pessoa que está falando está de pé, as outras estão sentadas, né? E aí há uma discussão daquela ideia, né? E essa sessão de ideação, né? Ela passa normalmente por alguns pontos aqui, que também podem vir alguns insights aqui para uma liderança criativa. Depois do briefing, né? O briefing para setar o desafio, né? A questão de fazer um brainstorm dos desafios e das soluções, né? Então, dos desafios aqui para entender mais o problema, né? Então, esse é um fato que muitos líderes pecam aqui, né? Falando do dia a dia, né? Às vezes você tem um problema e já quer resolver ele rapidamente, não quer mergulhar no problema, não quer entender mais o problema, não. Como é que a gente entende bem esse problema, né? Para depois ir para a questão das soluções, né? Então aqui tem alguns sites bem interessantes quando a gente executa na prática, né? Num treinamento de um dia e meio, onde você primeiro faz um brainstorm para entender bem o problema e depois faz o para a solução. De não atropelar a solução, né? Fazer as coisas ao seu tempo, né? Eu gosto de usar um mantra que é vamos devagar que eu estou com pressa, né? Porque às vezes a gente faz as coisas com pressa e é a pior coisa que tem, porque precisa refazer tudo de novo, né? Então daí esse o ponto, né? E daí aqui é a priorização de benefícios antes do protótipo. O protótipo vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então eu vou ficar nesses 3 aqui por enquanto, para gerar alguns insights ali novos. Então o primeiro ponto que eu estava dizendo se você imaginar, por exemplo, as pessoas hoje, como normalmente nas empresas, né, fazem às vezes reuniões, né, onde entram em discussões infindáveis, né, e não demora, as pessoas até ficam chateadas para participar de reunião, né? E se a gente experimentasse um método parecido com o que a gente usa hoje no Design Thinking, né, de você escrever as ideias, agrupar as ideias, né, de você apresentar as ideias, juntar com as ideias das outras pessoas, combinar ideias diferentes, agrupar isso para entender bem o problema, né? Aqui tem uma série de insights muito interessantes quando a gente faz uma sessão de Design Thinking que pode ajudar a mudar o comportamento do dia a dia, né? De forma que até a forma de você enxergar hoje os problemas dentro da empresa, né? A forma como o Design Thinking trabalha o problema é associando ele com desafio, né? Então assim, eu tenho um problema é um desafio, vamos resolver de forma criativa esse problema, né? É uma abordagem bem diferente, né? Quando você chega, não, eu tenho um problema é coisa ruim. Não, eu tenho um problema, eu tenho um desafio. E vamos resolver esse desafio juntos de forma criativa? É outra abordagem, tá? De se enfrentar os problemas, né? E aqui, como eu falei, né? De primeiro fazer um mergulho nas causas dos problemas,
entender bem o problema para depois fazer o brainstorming de soluções, né? Então, primeiro entender bem o problema, para depois ir para as soluções. Fazer cada coisa é de forma criativa, você abre, né, na questão de divergente, convergente do design thinking, mas você faz isso de uma forma organizada, né? Então aqui também tem vários insights que podem ser aproveitados para quem quer trabalhar como liderança criativa. Outro ponto aqui é a questão da priorização, né? Então, nas sessões que eu tenho conduzido de design thinking, a gente usa esse método aqui, que é muito simples, né? Que é o fita crepe na parede, né? Onde a gente tem, de um lado aqui, a parte de benefícios, né? Normalmente ligado àquele indicador de desempenho do desafio, e do outro a facilidade de se implementar, né? E aí as soluções são agrupadas aqui. Se você tem uma solução que é muito fácil de implantar e traz muito benefício, putz, essa solução aqui é show, né? Essa aqui deveria ser a primeira para se colocar num protótipo depois. E essas aqui também são muito boas, né? Conforme você vai descendo para cá, vai ficando ruim, vai ficando mais difícil, né? Para que você vai querer implantar alguma coisa que é muito difícil de se implantar e traz pouco benefício, né? Então, essa mentalidade de enxergar qual é o benefício de uma forma fácil, de uma forma lúdica, de uma forma simples, né? Faz com que o time, né? O time mesmo saiba para qual direção deveria ir e muitas vezes consegue priorizar o que fazer sem a presença do líder, né? De forma que seja um time, em determinados momentos, autogerido, né? Que consiga realmente fazer as coisas, porque sabe os critérios pelo qual do desafio aqui, né? Como o desafio ele é mensurável, de como é que você consegue priorizar as ações que você está fazendo no dia a dia para focar naquilo que realmente traz resultados, né? Então aqui tem alguns insights também bem interessantes para trabalhar a liderança. E como eu falei, né? Eu estou dizendo que aqui eu estou fazendo esse webinar, mas também ele é um treinamento de um dia e meio, né? Então, por isso que eu falei do exercício de imaginação, né? Tem que imaginar fazendo para depois imaginar as reflexões, tá? Porque as reflexões no espaço tão curto, às vezes, elas não chegam no nível de profundidade que chegam lá num curso presencial, né? Mas vamos lá, vamos às questões então aqui, cruzando, né? A questão de orquestrar o time com ideação, né? Que vem aqui, né? Então a gente está aqui, né? Ideação, orquestração com o time, né? Então vamos lá, vamos para as questões, né? Como você tem promovido sessões de ideação envolvendo times multidisciplinares, né? Ou seja, para resolver os problemas do dia a dia, você reúne pessoas que pensam igual ou você reúne times diferentes? E às vezes, quando diz multidisciplinar aqui, às vezes tem um problema que envolve mais de uma empresa. Então, como é que você cria um time multi-empresa, né, que envolve várias organizações para resolver, às vezes, determinados problemas? Você tem feito isso? Essa é uma prática que a gente, inspirado aqui no Design Thinking, pode trazer para desenvolver uma liderança criativa, por exemplo, né? Quando o seu time tem um problema para resolver, você incentiva uma investigação criativa ou você quer apressar a solução? Isso aqui é o que eu falei do tempo, né? Então, primeiro de você dedicar, mergulhar no problema, entender bem o problema, para depois você buscar as soluções. E os dois de forma criativa, né? E às vezes não, às vezes muitos líderes estão apressados para as soluções saírem rápidas, né? Aí sai rápido, só que daí é preciso fazer tudo de novo, né? Seu time tem disponível um ambiente que incentiva a cooperação? Você viu aqui, né? Olha, o ambiente que você tem, o Design Thinking para você trabalhar, né? De uma forma livre, de uma forma tranquila, né? Onde você consegue discutir pensamentos, né? Discutir as ideias realmente, né? E não aquelas... a questão de você ter as baias, né? Cada um fica na sua baia e vai por aí e fica no seu cantinho, né? O ambiente, né? Hoje o ambiente é muito importante. Então, o próprio ambiente do Design Thinking hoje é um ambiente que um líder criativo pode tentar, com recursos, propiciar para o seu time, de forma que eles tenham um ambiente que incentive essa cooperação. Não só o comportamento do líder, mas o próprio ambiente, né? Como você incentiva ideias divergentes e geração de insights, né? Você vendo uma prática de Design Thinking acontecendo, você vê isso muito naturalmente, essa parte de divergência e depois convergência, né? De ter métodos para divergir e métodos para convergir, né? Muitas vezes as pessoas só têm método para divergir, daí começa a divergir para tudo que é lado, né? E não chega a lugar nenhum, né?
E acaba não gerando os insights, não priorizando. Você viu ali que tinha um método de priorização muito simples, né? E que pode também gerar insights sobre como o time trabalha, né? E aqui específico da priorização, né? Como você orienta o time para aproveitar as melhores ideias e descartar outras, né? Esse é vou até arriscar aqui o descartar outras, né? Porque muita gente pensa assim, o importante é aproveitar as melhores ideias. E realmente, tá? Aproveitar as melhores ideias é muito importante. Mas também aprender a descartar aquelas ideias que não agregam tanto valor e não ter uma ligação emocional com essa, de você tirar elas. Quanto mais você usa o método, mais você vê que é importante você abrir, né? Abrir a divergência, e da hora que for convergindo, vai descartando as ideias, né? Aquelas que não são as melhores, não são as mais adequadas para resolver aquele problema ou para criar aquela solução, né? Então aqui tem algumas questões aí para se fazer uma boa reflexão sobre ideação, né? E também alguns pontos aí para gerar insights. Vamos para o protótipo, né? O protótipo no Design Thinking, eu já fiz outros webinars aí, vocês podem dar uma olhada, eu já falei do Design Sprint e do Design Thinking de uma forma mais convencional aí, né? Diversos tipos de propósitos, tipos de protótipos diferentes, né? Protótipos de baixa fidelidade, protótipos já do tipo fachada, mais ilusionistas, né? E protótipos já vão na linha de um MVP, né? De qualquer forma, as técnicas de prototipação, elas permitem que as pessoas elas se manifestem de uma forma lúdica, né? Usando uma série de materiais expressivos, né? Falar com as mãos, né? De não falar só com as palavras, né? E aqui também tem a questão da própria apresentação do protótipo, né? Que a apresentação faz parte do protótipo. Normalmente, agora, para efeito de planejamento de experiências, né? Entra muito a questão do storytelling, né? De contar histórias, de entender a história daquele persona ao longo da interação, né? Com o processo que você está trabalhando, né? Então, esses pontos são bastante importantes, tanto a construção do protótipo, para que você fale com as mãos, quanto a interação dele com as pessoas, né? E como o protótipo como um instrumento que materializa as ideias, né? Então, assim, porque às vezes você fica falando muito no mundo das ideias, agora tem que materializar. Você põe aquilo no papel, no papel, pode ser papel se for um protótipo de baixa fidelidade, né? Ou em alguma outra ferramenta, né? Para você poder materializar aquela ideia que você teve antes, né? Então, aqui também tem alguns insights para se materializar ideias, né? Então, vamos lá, aqui já é o cruzamento do orquestrar o time criativo com prototipação, né? Já estou chegando aqui quase no final da matriz, né? Estamos por aqui, né? Então, vamos ver que insights e que questões de reflexão a gente pode puxar daqui. Você reservou um orçamento para experimentar o desconhecido? É o seguinte, né? Normalmente vai precisar de um tempo, vai precisar de um espaço, vai precisar desenvolver as pessoas para aprender a fazer experimentações, né? Isso precisa de recursos, né? Muitas vezes os líderes até têm determinados orçamentos que eles podem influenciar, mas acabam não reservando esse orçamento, né? Você incentiva esboços e aceita conversar sobre ideias inacabadas? O protótipo é uma materialização de uma ideia? Ele é. Mas não significa que ele é algo acabado. Ele não é algo acabado, né? Ele realmente tem aí um objetivo. Aquele negócio do bom e do ótimo, né? Tem aquele líder que sempre quer o ótimo, né? Não, eu só aceito quando está 100%. Vêm os meus subordinados, me apresentam alguma coisa, puxa, isso aqui, e em vez de fazer as perguntas para incentivar o time a fazer uma melhoria e tal, aí para um novo nível, faz perguntas às vezes que acabam destruindo aquela ideia, porque dá a entender que queria um nível ótimo, um nível de excelência já numa primeira apresentação. Como é que é, né, o teu comportamento como líder quando o teu time traz uma ideia que ainda está inacabada, né? Você elogia, você procura explorar, entender as ideias, né? E até uma dessa colabora ali com mais algum esboço junto com ele, né? Para aperfeiçoar. O Design Thinking traz esses insights aí de se trabalhar com ideias inacabadas, com protótipos e aproveitar e aprender com eles, né? Como você incentiva seu time a construir novas histórias juntos, né? O Design Thinking ele é muito rico, né, no storytelling,
Usa-se muito técnicas ligadas a cinema também, né, e a teatro, para que você crie novas experiências, né? Então, você fazer essas simulações, né, ajuda muito, né? Tem várias formas aí que poderia ajudar um líder a fazer essas simulações, tá? Às vezes você vai enfrentar um problema complexo. Vamos simular, digamos, eu vou ter uma reunião, eu vou ter uma reunião muito importante. Vamos simular essa reunião? Vamos fazer aqui um teatrinho de como vai ser essa reunião? E daí um põe um negócio, outro põe outro, põe uma dificuldade, um se passa pelo cliente ou pelo concorrente, ou sei lá quem que é, que você quer fazer a conversa. Então, assim, essas simulações, esse testar histórias, né, esse experimentar aí, são práticas muito interessantes do Design Thinking, né, e que podem gerar insights aí, né. Seu time cumpre os prazos que você estabelece? No Design Thinking a gente tem um método muito, assim, tem a parte da criatividade, você abrir várias formas para ideação e tudo mais, mas tudo com controle de tempo, né? Estabelece um prazo, faz aquela atividade, fecha. Estabelece outro prazo, faz aquela atividade, fecha. Aquele timer, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Né? Ó, esse aqui, né, que eu coloco ali no comecinho para medir o tempo, né? Isso aqui eu uso direto, por exemplo, em sessões de Design Thinking para a gente controlar os prazos, né? E os prazos são cumpridos, né? Porque chega no final ali é preciso fazer a entrega, né? Então, hoje, né, como que você consegue fazer com que o time cumpra esses prazos, né? Identificar a necessidade do seu time, que não sabe pedir com palavras. Aqui entra essas técnicas de prototipação, né, de fazer as pessoas falarem com as mãos, né, usando métodos mais lúdicos, né? E aqui acaba, então, essa parte dessa reflexão aí sobre essa etapa aqui da prototipação com essa competência de orquestrar o time criativo, gerando alguns insights aí a partir do Design Thinking, né? Vamos para o último aqui. O último é o teste, né? O teste, normalmente, no Design Thinking, a gente, a partir do que a gente definiu aqui atrás, né, no desafio, de chegar aqui na hora do teste e checar, né, se aquelas hipóteses medir, né? Você constrói o protótipo, mede no final para checar se ele atende aquelas hipóteses, se você vai aceitar as hipóteses, e se tinha algumas perguntas que você tinha aqui, se no final elas foram respondidas, né? Se você realmente conseguiu chegar ao ponto que você imaginava, né? E gerar aprendizado aqui no final, né? Esse é o processo do Design Thinking, né? Fazer o teste para validar, né? Corroborar essas hipóteses ou para checar algumas respostas de questões que você tinha no começo, né? Então essa é a forma normalmente ali. Vamos explorar aqui, ligar com explorar possibilidades, né? Então, como são avaliados hoje os experimentos que você está liderando, né? Quando tem um experimento que termina, né, novas questões surgem, claro, né? Porque você descobriu um monte de coisa, mas descobriu também muita coisa que você não sabia, né? Mas respostas foram descobertas, né? Então, assim, como é que você termina e como é que você avalia essas questões, né? Como é que você vê, você tira aprendizado a partir de um experimento, né? Como você age para ser o catalisador de criatividade do seu time, né? Como você questiona, né, suposições e status quo. Então, muitas vezes as coisas estão ali, estão funcionando, né? E uma posição do líder criativo é realmente poder questionar a realidade atual, né? O status quo. A coisa está funcionando dessa forma aqui. Por que sempre funcionou desse jeito, né? Não dá para fazer algo diferente, né? Como você decide em quais experimentos perseverar e em quais pivotar, né? Aqui também tem insights do Design Thinking, né? Como você faz a conexão entre diferentes experimentos, né? Porque você acabou um experimento, como é que você aproveita pontos que realmente foi um aprendizado e agora vai ser descartado, não vamos mais trabalhar isso, e tem outros pontos que merecem um segundo experimento, né? Como é que você liga isso? E às vezes tem outros líderes, pares seus, que também estão fazendo experimentos. Como é que você consegue ligar e conectar esses diferentes experimentos, né? Para fazer um trabalho mais colaborativo. Então aqui também tem esses insights aí do Design Thinking, né? Então já estamos indo aqui para o final, né, do webinar, vou só fazer um resumo, então, em que a gente realmente consegue trazer aí do Design Thinking alguns insights para a gente trabalhar aqui essas questões, né, de empatia, né, como
como trabalhar a empatia, que no design tem muito a parte de cliente, né, e usuário, mas aqui ligado ao colaborador, né, de como a gente desenvolver e usar algumas técnicas para desenvolver empatia, em vez de clientes e usuários, fazer isso com os colaboradores. Definir metas, definir os desafios, né, de como é que a gente pode tirar alguns insights daqui para a gente também conseguir desenvolver essas competências de liderança, né? Prototipação, de dar forma às ideias, não ficar só no mundo das ideias, e a gente começar a materializar essas ideias, né? Então a gente testar e aprender com essas novas experiências, né? Então esse aqui foi um resumo aí. Como eu falei, isso aqui também eu estou oferecendo na forma de um curso de 1 dia e meio, que aí a gente faz o exercício e as reflexões ficam mais ricas, né? Porque pode-se trazer exemplos do dia a dia, mais uma avaliação crítica daquele comportamento no Design Thinking e verificar como isso poderia ser aplicado no dia a dia, na realidade de cada um, né? Bom, aqui eu tenho, como eu falei no início do webinar, eu tenho feito um webinar a cada 2 semanas, né? Esses 4 já foram, né? Esse aqui é o que nós estamos hoje. O próximo que eu vou fazer vai ser sobre governança, bem naquela linha, né, de desafio, um pouco ligado a isso que a gente falou aqui hoje, né, de balancear controle com liberdade criativa, né? Muitas vezes a gente não dá para trabalhar só com liberdade, né? Aonde que a gente tem que... Como é que a gente balanceia isso? Tem uma série de desafios aqui. Esse é o ponto que eu quero abordar no próximo webinar, né? Até o final do ano eu devo acabar a lista toda. Bom, aqui então já vamos chegando no final, né? Falta só 5 minutos para acabar. Vou ver se tem alguma pergunta. Se tiver alguma questão eu vou responder. Se não tiver eu vou encerrar. Deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma questão. No chat não tem nenhuma questão. Deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp aqui, ver se apareceu alguma questão. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui. Sobre as 5 competências essenciais, né? Que vieram lá de um artigo sobre o paradoxo da liderança criativa. Poderia falar mais sobre isso? Bom, deixa eu ver aqui. A questão... Deixa eu ver aqui onde que estava isso. É assim aqui, né? Então, quando ele fala aqui de paradoxo, né? É porque algumas competências, né, de liderança criativa, elas são conflitantes entre si, né? Então, por exemplo, assim, você trabalhar com paixão e propósito. Eu tenho um propósito, tenho um alvo bem definido. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer com que o meu time, né, com que o meu time também trabalhe de forma aberta, né? Então, pode mudar esse propósito, porque se eu vou estar aberto a novas ideias, né? Então, assim, tem uma série de pontos aqui que eles conflitam entre si. Ao mesmo tempo que eu preciso ter uma luneta para olhar lá na frente, também tem que olhar com uma espécie de caleidoscópio, né? Combinando, né, diferentes futuros aí alternativos, né? E a outra questão também de um paradoxo, né, é a questão de o líder criativo versus a equipe criativa, né? Na verdade, quem é criativo? É o líder ou é a equipe, né? O líder é o líder e, na verdade, quanto mais características de liderança ele tiver, ele pode aproveitar o potencial criativo da equipe e fazer esse potencial se destacar, né? Então, acho que aí é que entra essas questões aí, né? Bom, para encerrar aqui, tá dando quase os 45 minutos, né? Eu queria só dizer assim, que você não precisa ser aí um outlier, né, de liderança, né, criativa, sei lá, um Steve Jobs, um Albert Einstein, né, para mudar o mundo, né. Dá para começar mudando a si mesmo, né, então escolher algum ponto desses que a gente falou aqui, de vários insights que existem, né, e começar praticando por esse ponto, né. A minha sugestão é começar a usar o Design Thinking como um método, né, de análise e solução criativa de problemas, né. Porque isso vai desenvolvendo aos poucos, né, essa musculatura, né, tanto do cérebro, né, dessa parte de... O cérebro não tem músculo, né, mas tanto do cérebro, né, em relação a esse mindset, né, quanto esse comportamento, né, que é aquilo que você faz para liderar, né. Então é isso aí que eu queria apresentar para vocês, já está dando ali o tempo, né.
E lembrar assim que nós estamos falando aqui e esse negócio de liderança, tá? Ele tá mais para um negócio de arte do que uma ciência, tá? Assim, as palavras que você diz e a forma como você o que você fala, né? Ele é importante, né? Mas o que você faz, né? É mais importante do que aquilo que você diz, né? Quando o assunto, né, ele é liderança, né? Quando o assunto é a liderança, a gente tem que pensar muito nessa questão da construção dessas relações de confiança, né? É aí que realmente você ganha o time, nas relações de confiança, tá bom? É mais no que você faz do que naquilo que você fala. Muito obrigado aí a todos que estavam assistindo. Grande abraço. Até mais. Até a próxima webinar.